Pode. Então tá bom. Vamos seguir, nós montamos um roteirinho só para a gente seguir o horário, porque o Tiago, gente, tem um ano que eu estou tentando trazer o Tiago para fazer uma palestra, mas a outra faculdade que ele trabalha, não vamos ser antiéticos e comentar, não libera ele, eu não sei por quê, depois vocês me dizem se vocês gostaram, tá certo? Então, Tiago, por favor, se apresenta, porque ninguém melhor para falar de você do que você mesmo, então, Ah, tá, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, Flávio, o convite aí, imagina. professores, tantos colegas nossos aí, você acabar me convidando para um tema desse que eu gosto bastante, né, para falar de economia social. Peço desculpas por esperar tanto tempo, né, a agenda, Ah, mas acabou dando certo. Bom, meu nome é Tiago, eu sou formado em administração de empresas pela Faculdade Brás Cubas. Depois eu fiz uma pós em comércio exterior na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Depois eu fiz um MBA em marketing na FGV. E depois eu fiz uma pós-graduação de recursos humanos na Unip. E terminei meu mestrado agora numa universidade lá de Portugal, com campus na Irlanda e na Polônia, né? Que foram os países que eu passei para estudar. Nesse meio tempo, eu fui fazer uma extensão também mercadológica da pós-graduação da GV lá em Harvard, e ali acabei fazendo algumas pesquisas de mercado para entender um pouco mais do cenário econômico mesmo na Alemanha, França, Itália, Portugal, Bélgica, rodou, Europa, hein, Tiago? para poder rodei um pouquinho ali, Opa, Itália, Espanha, e ali até mesmo para a gente entender um pouquinho das ações que a gente faz aqui no banco mesmo, né? Hoje eu trabalho na área bacana. eu trabalho na área de câmbio e leciono numa outra universidade privada há 10 anos. E, bom, já academicamente falando é isso, e profissionalmente eu acabei escolhendo a questão do mestrado social, mesmo pelo que eu atuo hoje, né? Apesar de estar ali na área privada, ali numa instituição financeira regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, a gente recebe muitas doações, né? Muitas doações de dólar. Aham. E aí as empresas aqui no Brasil recebem essas ONGs, o terceiro setor aqui recebe, e eu ficava curioso, né? O que motiva a empresa do terceiro setor a fazer um mestrado? Uhum. E vou fazer um mestrado em economia social. Foi quando eu resolvi matricular lá e fiquei desses 2 anos fora aí, e cheguei. Tiago, porque assim, né, se fala em economia social, mas não se conhece tanto. Então, vamos explicar para a galera o que, que é esse bicho, economia social, por favor. Então, a economia social, ela reúne ali as atividades econômicas, né? Que não visa só o lucro, né? Ela visa ali uma questão também de compartilhar os objetivos dela, como financeiro e o impacto com a sociedade. Então, a economia social nada mais é do que aquela economia que ela vê a questão financeira sim, isso não é uma ONG, mas que ela pensa deste lucro vai o que para a sociedade? Que impacto a economia social vai dar para a sociedade, né? Então, ali a gente tem empresas privadas, né, ONGs ali do terceiro setor, e que acabam fazendo essa parceria. Então, a economia social, ela se estende um pouquinho mais aonde a economia financeira não é limitada para chegar. Esse é o foco da economia, É porque chegar por é um esses pouco caminhos da além, sociedade. É, porque é um pouco além do que a gente imagina que é ONG, né, terceiro setor, por isso que é um tema é, interessante, né? o Agora, terceiro setor, ele é um grande participativo nisso, né? Até a defesa da minha própria tese ali, é, hum, sobre o terceiro setor, mas a economia social, às vezes as pessoas têm aquela ideia que fala assim, ah, não, é o dinheiro que eu ganho eu dou para o pobre. Não, não é, né? Nas minhas aulas eu costumo dizer e brincar, bom é Deus, né? Todo mundo quer dinheiro, mas dentro do a gente mas é vai isso ali aí. separando, entendeu? Porque se é para fazer o social, né, é importante a gente entender que a economia social ela está em todos os aspectos. Se você for no hospital das clínicas agora e tiver lá uma mãe dando luz ao filho e ela não tiver recurso nenhum, tem a assistência social que vai oferecer para ela determinado produto. Assim como no Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, o Albert Einstein também tem um assistente social lá, em proporções diferentes.
entende? Uhum. Então, entender até que momento esse recurso financeiro ele tem impacto social mesmo, né? Aí a gente vem com aquela... É o impacto social ou é uma ação mercadológica, né? É essa... Então, na verdade, eu acho que no Brasil a coisa começou meio confusa, né? O conceito entrou meio confuso entre o que é social e o que é mercadológico. Mercadológico é É, marketing, faz é parte, eu má, é isso daí. entendo. É isso Ok, daí. mas o social é o social. Então, o que tem é essa questão de corrupção no Brasil, bom, imagina. Muito, É, muito. e quem perde é o social, né? É o social. Então, É isso e daí. aí é interessante para a população que fique essa confusão, quando não deveria, né? Porque é muito Exato. bom você esclarecer os pratinhos, né? Exato, exato, Flávio. Eu vou te colocar uma experiência. Eu sou voluntário do Hospital Câncer ali há alguns anos já, e fiquei esses 2 anos fora do Brasil, né? E voltei agora Uhum. e tentando liberar minha vaga de novo para que eu voltasse. Mas lá eu tive uma experiência muito bacana e também acabou me motivando bastante a questão de entender a questão da grana e questão do Tá, social. E ok. aí teve uma certa época lá que nós não tínhamos cadeira de rodas e não adiantava, Olha. né? Roda, e a gente precisava de cadeira de roda, e na época ainda era o governo Dilma, que o impacto que ela teve um corte econômico dentro do hospital, dizendo que não compraria mais cadeira de rodas e nem fralda geriátrica. E aí a gente Ah, ficou tá. naquele desespero, né? Pô, e agora, né? Uhum. Agora ali a gente tentar ver o que a gente poderia fazer. Bom, aí é aquele negócio, né? Primeiro a gente identifica o perfil. A área do hospital, ele está ali porque ele quer uma questão 100% social, a condução, quem paga a condução é dinheiro, é ele, e ele tem que mensurar, né? Até que momento isso vai valer a pena para ele ou não. E ali o hospital identificava, olha, voluntário, você é mais atirado, mais dinâmico. Então a gente vai colocar você para captar recurso ou tal, e ir para a linha de frente também, né? Ir ali no Uhum. estado do câncer para você pegar aquele paciente ainda consciente, e ali, dentro desse escopo todo, me colocaram para ir nos supermercados, tinha alguns supermercados em volta, para poder pedir recurso para a cadeira de roda, ou a cadeira de roda em si, ou a questão própria das fraldas, né? E ali me Uhum. chamou muita atenção, até coloquei isso na minha tese também, né? Um determinado mercado chegou e falou assim, olha, Thiago, super ok, vamos fazer o seguinte, olha, eu não tenho condições de doar fralda e nem recurso da cadeira de rodas, mas eu tenho aqui, toda quarta-feira tem uma quitanda nossa, então a gente vai Uhum. tantas toneladas de batata, cenoura para o hospital. Opa, ok. Nossa, muito obrigado e tal. E o cara não falou nada de demonstrar ele dentro desse conceito. Eu fui num mercado muito próximo dele, ele pegou e falou assim, olha, eu posso doar alguma coisa, mas você vai colocar minha marca onde? Na Rede Globo? No SBT? Na Record? No jornal? Na rádio? No Face? No Insta? Ou seja, responsabilidade social ou marketing? É, E ficava isso aquela aí. coisa social, entende? Então, até que momento, de fato, essas pessoas estariam ali querendo falar, olha, a minha economia é solidária, a minha economia é social. O meu foco aqui é Uhum. uma porcentagem disso vai para esta finalidade. O que a Natura faz muito bem aqui, né? Costumo falar, Flávia, assim, pelos países que eu passei para estudar, é prazeroso quando eles olham para a gente e falam, pô, a Natura é do teu país, né? Porque é uma referência, Exato. né? Então, acho que isso é muito bacana do nosso país. Tem Inclusive, vários efeitos negativos, mas isso é muito positivo. é, inclusive, a Natura, com essa questão da Covid, da pandemia, a Natura mandou para os, porque está todo mundo em home office, a Natura mandou entregar um kit ergonométrico para os funcionários. É, Todo mundo com cadeira da Natura, no tom da Natura, ok, isso é é, marketing, mas é, cumpriu a função social. Então, sim, associar uma coisa realmente. à outra, ok, não tem problema nenhum. Então, ela mandou a decoração laranjinha, tal, nas cores que eles queriam, Muito bom isso. mas tranquilo, não tem problema nenhum. Uma vez a cada semestre, eu tenho uma agenda com a Natura que eu levo os alunos para visitar ali, né, em Cajamar mesmo. E é impressionante, porque o material que a gente recebe pré-viagem para poder ir para lá é um material que o aluno já sai da faculdade, ele já entra no ônibus dizendo, nossa, é sustentável, é ecológico, existe uma questão da sociedade, sim. E eu acho que esse é o impacto no todo, né? A economia social
vem muito disso. É uma empresa que visa dinheiro. Veja bem, Natura não é uma ONG, não. É dinheiro, ok? Mas uma questão não Um é foco você não... diferente. Exato, não é você não ter lucro, é o destino que você dá para o lucro. É um Perfeito. percentual. Quem faz a função Percentual, é social... isso daí. É isso daí. Quem faz a função social muito bem, por exemplo, é a Sicredi. Você já analisou a Sim. Sicredi? Pô, a Sicredi tem um trabalho fantástico. Para quem não conhece como estudo de caso, devia, porque é muito legal. Assim como no passado a gente teve o Banco Real, né? Me recordo. Verdade. O Banco Real, eu até brinco na sala, né? Eu me recordo que em 1750, quando eu era jovem, o Banco Real, a folha de talão do cheque dele era papel reciclado. Cartão de É, crédito, mas era plástico reciclado, entende? exato. Por isso a gente torrando a natureza com várias coisas ali. Então, era um banco que tinha uma outra visão, né? Era um banco que tinha E, na outro foco. verdade, Tiago, o que, que acontece agora com essa questão da Covid? A questão do social teve uma grande chamada, né, uma grande sacada, chamou atenção, e a questão da sustentabilidade. Então, quer dizer, você tem dois grandes focos para atuar com a economia social, porque o que, que você Sim. vai destinar do lucro, como que você vai fazer com o lucro e É, o que você vai fazer. é, Você é uma empresa, mas quão humano você é, né? Flávia, e eu te falo uma coisa, Ah, assim, ó, a instituição que eu trabalho é uma instituição financeira e nós não paramos, né? Desde o dia aham, 17 de janeiro, graças a Deus, nós continuamos ali. Mas uma coisa me chamou a atenção: empresas que não tinham essa visão, empresas que não tinham esse foco, empresas que nunca se atentaram a essa questão social, começaram a ver a mesma coisa, o mesmo cenário de uma maneira totalmente. é. Ei, o que que eu posso auxiliar? Olha, Uhum. mas o pouco, ainda eu escutei uma coisa esses dias que eu achei interessante. Um é maior que zero, né? Eu tenho pouco, posso ajudar com o pouco? Ou seja, isso eu acho que é fantástico, né? É um novo normal, né? Quando a gente escuta. Quando a gente vai É. voltar ao normal, primeiro a gente precisa definir o que que é o normal, porque agora vai ter um novo normal, né? O que, Então, que pode ser o normal? Temos aqui, a Alessandra levantou a mão. Podemos uhum, ouvir a pergunta? Diga, Alê. claro, claro. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, boa noite, Boa professora. noite. Boa noite, meu amor. Estamos falando sobre as empresas, eu queria fazer uma pergunta. A Fiat Chrysler, ela doou protetores para o IML do Belo Horizonte, né? Eles também fazem um tipo de economia social? Sim, sim, eu acho que a economia social é que nesse momento, Alessandra, eu acredito que a economia social não seja só voltada também para a área da saúde, né? Acredito que qualquer ambiente o qual receba para uma destinação para a sociedade local, para onde está indo esse recurso, trata-se de uma economia social, sim, né? A economia social ela vê o todo. Um livro que eu gosto bastante, do Eduardo Fortuna. Ele não é economista, ele é formado em financeiro. Ele diz assim: economia, vamos definir economia. Economia não é economizar, é gastar com um Sobrando senso, não. é gastar com um objetivo, né? É gastar com a coerência daquele recurso. Então, acho que alocar muito bem esses recursos financeiros privados agora, dentro da economia social, é ter um pouquinho desse investimento a longo prazo, referente daquilo que as pessoas podem oferecer para a gente. A gente pega uma empresa da Fiat, a gente fala, opa, olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho da proporção dela. E se não era habitual no passado, provavelmente aí nos próximos meses começa a ter uma outra visão sobre o assunto e participar até muitas das vezes mais do que ela pensa, mais do que ela se planeja ainda hoje. Esse é o detalhe, planejamento, né, Tiago? Obrigada. As empresas vão ter que mudar o planejamento, porque, assim, na real, qual que é a contribuição para a sociedade? A Como é que a contribuição, sociedade percebe isso, né? eu acredito que a contribuição da sociedade, ela recebe a economia social num impacto mais experimental, né? Ela tem aquela experiência do que está sendo agora, né? Aquela empresa que era sempre de portas fechadas, você vê que aquela empresa agora está de portas abertas. É a questão mais social do ouvir.
as empresas privadas estão mais dispostas a ouvir, a entender para atender. E quando eu Ah, estou fazendo, a sociedade atende o que ela está fazendo, né? Então, eu acho que o impacto que a sociedade percebe, ela fala, olha, eles não pararam, mas eles estão fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Então, é por isso que eu digo que é experimental, né? A sociedade, ela não tenta, né? Ela até fez um curso de PNL, Flávio, há uns tempos atrás, e a professora dizia assim, nós não temos que falar que nós temos que tentar, nós temos que experimentar. E quando eu experimento, a minha mente absorve melhor, né? E essa professora, exato. você sabe disso, mas a sociedade, o impacto econômico, a sociedade está experimentando algo novo, né? Positivo e negativo, né? E aí a gente tem que começar a entender, é 6 ou 9, né? O copo está meio cheio ou meio vazio? O que você quer ver daquela ação social? Você quer ver a parte burocrática, a parte marketing, a parte social mesmo, né? Então, acho que a idade, ela começa a sentir, ela começa a experimentar um novo normal aí. Seria então dizer, Tiago, que o conceito de economia social ele vai andar de mão dada agora com o questionamento trazido por essa questão da pandemia? Olha, eu acredito Ah, que te ainda... peguei. Foi aqui, eu dei até um AVC aqui, mas eu me recuperei, mas costumo dizer que toda vez que foge, né, nós temos um planejamento, toda vez que foge, né, quando nós estamos perdidos, né, eu estou indo na tua casa, eu vou pegar ali a Castelo Branco e vou seguir em frente. Se em algum momento a Castelo fecha, eu tenho que mudar o meu caminho, eu tenho que, né, meu GPS vai nos acionar dizendo, recalculando mudando o nosso cenário, mas o teu percurso você vai seguir, o teu percurso vai continuar. E foi o que aconteceu no Brasil, né? 2020 chegou ali, né? Uma mudança aqui, outra ali, um ano novo, trazendo experiência nova. Em março, o impacto, o Brasil vai parar, e isso vai trazer novas mudanças. E aí a pandemia veio e começou a mudar o comportamento de todo mundo mesmo. Isso me chama muitíssimo a atenção. Eu trabalho na Avenida São Luís, ali no centro de São Paulo. E bem no comecinho da pandemia mesmo, a gente estava os bares e restaurantes todos fechados ali, né? E ali a gente saía para almoçar e pedinte, né? Pessoas que moram na rua ali no centro é muito cheio. E ali, vira e mexe, um pede uma comida, um pede uma bolacha, um pede isso ou aquilo, e as pessoas ali, né, vão fazendo as ações que devem e que julgam ser certas ou erradas, é particular de cada um, mas em um dado momento, o tempo foi passando, todo mundo fechando e não tinha mais para quem pedir, né? E que engraçado em termos, né? Esses dias a gente estava passando e aí veio um morador de rua e falou assim, escuta, ainda eu estava com uma sacolinha, né? Tinha 2 salgados dentro. E aí ele escuta. E na hora que ele falou escuta, eu já associei, já falei, não, tenho sim. Ele sequer perguntou. E eu já falei, tem. Olha, E aí ele pegou e falou assim, não, eu queria saber se você tem uma máscara. Então, olha o olha. mudando, né? A pandemia mudando até as nossas próprias necessidades, né? Aquilo que era básico para a gente no passado, não é, eu preciso sair esse final de semana. Opa, diferente agora, né? A gente está começando um pouquinho maior em casa, com as pessoas em casa, as pessoas do ali agora, a gente vê dentro de uma telinha, a gente pega para os nossos próprios alunos, a gente tem sala lá de 50, 70 alunos, e a gente que chegava na sala de aula, né, aquele professor farofeiro, quer falar com todo mundo, agora fica aqui com 70 câmeras na cara e fica tentando, né, absorver. Mas olha a gente se adaptando, né? Olha a gente tentando aí fazer o novo acontecer, o novo normal acontecer. Então, pós-pandemia, acredito que a questão social, ela vai melhorar e vai melhorar muito. Uma coisa é a gente ser aquela pessoa arrecatada e falar assim, pô, eu não quero ter muito contato, eu sou um cara mais tímido, eu sou um cara mais na minha. Opção de ser mais resguardado, né, de não gostar muito de sair. Outra coisa é o governo, de um determinado momento, impor. Não, você não vai sair. Opa, até aquela pessoa que quer sair agora. Por quê? Exato. Essa normalidade.
né? Acho que Charles Darwin diz uma frase que eu gosto muito, eu sempre digo para meus alunos, não é o mais forte e nem o mais inteligente que vai vencer, e sim aquele que melhor se adaptar às mudanças, né? Ou se adapta ou está fora. E a gente vê isso num todo, né? Num todo, desde a questão religiosa, que algumas igrejas não aceitavam a internet dentro daquele social, hoje ministram os seus cultos, os seus serviços internet. A gente percebe que aquela pessoa que era resistente a ter um aplicativo, ela precisa agora ter um aplicativo. A aceitação dessa tecnologia, desse novo ciclo social, típico de pós-pandemia e durante pandemia, né? Então, acho que a pandemia ela vai deixar aí uma questão social mais próxima, né? Eu tenho um aluno do campus Pinheiros ali que ele fala, professor, eu preciso que termine essa pandemia logo, porque assim que eu chegar no campus, eu vou dar um abraço até no faxineiro, né? E aí a gente fala, acontecer tudo isso para eu abraçar o faxineiro? Não precisava, né? São novos valores, novas visões, né? Porque, Tiago, assim, né? A economia social, ela combina muito com o lado humano do ser humano, né? O lado humano do ser humano que estava meio perdido, que é necessário ser resgatado. Então, a pandemia é uma forma de resgatar. Aí eu te pergunto, e consumo e economia social, como é que fica? Nossa, o consumo é aquela questão assim, né, Flávia? Nós não paramos de consumir. A todo momento Então, de consumir, né? Mesmo com a pandemia, o que nós estamos fazendo agora, se todo final de semana eu ia para a balada, o máximo que eu posso fazer é assistir o show da Ivete Sangalo na casa dela, que é a live dela. Porque não, se eu comia pizza todo final de semana, opa, quantas pessoas perderam o emprego, mas o consumo continua. Né? Então, este consumo, né, e aí consumo para mim ainda ele é um ponto um tanto mais delicado, porque é a primeira fórmula do produto interno bruto, né, do PIB. Né? Então, o PIB ele é composto por consumo mais investimento, mais gastos gerais do governo, mais o saldo da balança comercial, exportação e desimportação. Mas tudo começa onde? No consumo. consumo, exato. A economia não gira. Né? Se eu não consumir, né, não tem aquela... Opa, peraí, eu preciso consumir. Se eu não tiver consumo, os fatores de produção vão parar. Vão produzir para quem? Ninguém está consumindo. E aí vem o caos econômico, né, social. Então, consumo e economia social tem a ver? Sim. Nós vamos nos adaptar a consumir de uma forma mais social. O necessário. Aquela liquidação do sapato que na compra de 2 você leva... pensar bem, não, opa, hoje realmente eu só preciso de um. Porque é uma nova era, uma nova questão de adaptação a essa realidade, né? Então, não vai parar. Eu acho que nós vamos nos adaptar a um novo ritmo de consumo dentro da... Você já ouviu falar de uma linha que surgiu e está começando a ganhar força do consumo consciente? acho que o consumo assim, né? Pelo fato de eu ter minhas últimas experiências, todas as experiências que eu tive profissionais, está voltada para a área financeira, a gente sempre escutou muito essa questão de consumo consciente, né? Várias instituições financeiras privadas grandes aí, né? As 3 maiores que nós temos hoje, Bradesco, Santander e Itaú, são 3 instituições que todas as vezes fazer uma aplicação de investimento. A primeira cartilha que eles te entregam é o consumo ali, o gastar esse dinheiro de uma forma consciente, né? Você precisa gastar mesmo? É necessário? O que me chama a atenção ainda, Flávia, é uma questão um tanto cultural, né? Por esses anos aí que eu fiquei fora, esse período que eu fiquei fora, as pessoas consomem tanto quanto a gente lá, uma visão sobre a visão do ato do consumir, mas não é abusivo, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente é muito abusivo. Nós somos aqueles tipos de consumidores ainda, inflação inercial, né? De um conjunto assim, pode ligar lá na Uber Eats e pedir esse prato porque é muito bom. Então, essa inflação inercial, essa questão psicológica fica é bom. A Flávia nem está com fome,
Mas aquilo é tão... Ela fala, quer saber? O Thiago falou que era legal, que era bom, eu também vou comer um, vou comer um. Ou seja, o consumo, ele deixa de ser necessário e passa a ser um consumo psicológico, né? Ah, Então, quando a gente fala, como é que eu vou gastar o necessário, né? Como é que eu vou ali ter esse consumo controlado? Como é que eu vou ter... Como que eu vou fazer o meu dinheiro valer mais ganhando pouco, né? Lá então, foi engraçado por esses dias, porque tivemos ali algumas dispensas em redução de isso e aquilo, e dos nossos colegas teve a redução, ele pegou e falou assim, Thiago, vai fazer um mês de redução, e isso eu achei fantástico na hora que ele disse, né? Não demonstrei, mas eu pensei, olha só como que o efeito e o cenário mudam a nossa perspectiva sobre o mesmo assunto. Ele chegou e disse assim, Thiago, eu tô com uma redução de salário, a minha redução veio de 40%, e eu uau, tô a pancada, hein? menos 40%, e eu consegui pagar todas as minhas contas que eu não estava conseguindo pagar no referente ao mês passado. Eu falei, mas como assim? Olha, Ou seja, olha o que é a gente priorizar, olha o que é o consciente, gastando coisas que não tinha necessidade, percebe? Então, o cara ganhando menos conseguiu pagar mais. Então, essa matemática, por isso muito que eu digo, louco. é, é, por isso que eu digo que é um tanto inercial. Por quê? Porque o inercial, economicamente falando, tem essa questão, né? A gente pensar, puta, eu tô gastando. O problema não é gastar. O problema é gastar com a coerência do gasto. Né? Quando eu gasto aquilo, a nossa economia ela vai girando. Né? Porque se eu vou aqui no açougue e compro a carne, com o dinheiro que eu paguei ali a carne, o açougueiro vai pagar o salário dele. Que ele vai no Carrefour comprar arroz e com aquele dinheiro, olha o dinheiro girando. Né? E fazendo o quê? E cadê a questão social? O social é cada um dentro dessa sociedade receber o seu poder de compra, ter o seu salário. Então, o social, às vezes, ainda é muito enraizado aqui no Brasil, essa questão de fazer o social é da ajuda, é do dinheiro. Ei, calma. Né? Hoje é muito mais uma questão assim, o dinheiro ele vai, o impacto ele vai acontecer, mas não significa que tem que, é o rico ajudando o pobre. Não, não, né? E um cenário muito específico aí, onde eu cito as duas assistências sociais, de Sírio-Libanês e Hospital das Clínicas, a gente fala, mas o que precisa de voluntário lá no Sírio-Libanês, Thiago? E eu te falo que precisa mais do que no Hospital das Clínicas, porque ali no Sírio eu tenho poder de compra. Um problema de economia, eu não tenho problema de economia, eu tenho problema social. Ali eu tenho família que vai deixar que ali, não, meu pai está internado e está com a melhor equipe médica que tem, e só está faltando um detalhe que a questão social. Né? Ainda ele não está conseguindo substituir aquele negócio, ei, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ainda está limitado. Né? Então, até que momento é muito prazeroso, talvez, para uma empresa privada chegar e falar assim, eu doei 50 milhões de dólares, eu doei 5 mil cestas básicas para a favela da Rocinha. Muito bacana, né? É uma ação, precisamos da cesta básica. Ninguém vive só de todo mundo ronca, essa é uma verdade. Mas ainda tem aquela necessidade de falar assim, ei, vem cá, tudo bem? Olha, meu nome é Thiago, nós conseguimos aqui uma cesta para você, eu espero que dê tudo certo, olha, a alimentação é um ponto determinante agora, você não tem condições de lavar a mão toda hora, tenta ficar o máximo em casa, não é o que, é como a gente levar essa informação, né? Nossa, tudo, exato. Elas já se sentem ali menosprezadas, né? Aquela tia da Copa, toda empresa tem a tia da Copa, não adianta, né? Aí você vai fazer uma reunião, vai fazer um breakfast, vai fazer alguma coisa. Aí quando sobra, né? Todo mundo tá ok, já tomaram o seu suquinho. Chama a tia da Copa, os porteiros. Olha a questão social. Percebe? Olha em que momentos nós estamos sendo lembrados. Então, a economia social, ela vem já um pouco em contrapartida também, né? Tem água para todo mundo? A água é para todo mundo. É desde o CEO até o menor aprendiz aqui. Esse espaço de tempo, né? Esse espaço de distância que nós temos hoje, ele já começa a ser eliminado através aí de um auxílio da economia social, aproximando a sociedade um pouco mais da realidade que a empresa pode oferecer.
perspectiva. Então, na verdade, Tiago, o que você está me falando é que a economia social, pelo que eu posso entender, posso estar errada, né? Ela é muito de integração. Muito. Acredito que a economia social, ela é diferente. A economia social, Flavinha, eu acabei, a minha professora da tese, a professora Cristina Matos, quando eu levei 5 temas para ela, e ela disse o seguinte, ela falou assim, Tiago, monta 5 temas e vem aqui para a gente, foi no campus de Portugal, e quando eu cheguei lá, eu levei o tema para ela e comecei a falar, ela pegou e falou assim, pode parar. Eu estava no segundo tema, ela falou, pode parar, porque o que você está fazendo é uma interação de todas as economias. Mas a economia social, ainda ela brincou, né? Portuguesa, né? A Lídia Braga, ela brincou. Ela disse assim, a economia social tem um quê de Anitta. Isso, ela, a economia social, ela tem tudo isso que você está dizendo. Mas ela tem a parte ainda de pensar, vamos ganhar dinheiro, vamos acontecer, mas vamos interagir com quem realmente tem a necessidade, né? O que adianta eu doar cesta básica para pessoas que não têm essa necessidade? O que adianta cestas básicas no Brooklyn, no Morumbi, na parte nobre? Não. Ou seja, primeiro eu tenho que identificar a necessidade. Tem um grupo que eu gosto muito, que é o GIF. GIF fica na Faria Lima. Grupo gif.org.br. Fazer uma entrevista com eles referente à tese também. O GIF hoje, ele tem um conglomerado de todas as economias. A gente percebe, Flávio, quantas empresas privadas participam de economia social. É impressionante, né? Porque, principalmente através do terceiro setor. O terceiro setor ali, ele auxilia a sociedade aonde o governo não consegue auxiliar. Então, o governo, é uma responsabilidade do governo oferecer o bem-estar da sociedade, oferecer saúde, transporte, é um dever do governo. Mas ele é limitado, ele não consegue chegar ali no último barraco, depois da montanha X da Rocinha. Ele não consegue. E aí vem o terceiro. E o terceiro setor, ele é 100% a economia social. O terceiro setor, ele diz, ei, empresa privada, precisamos do teu auxílio, precisamos do teu recurso. Então, faz o seguinte, se você acreditar em mim, eu te mostro o projeto e falo, o dinheiro que você me der, eu vou investir ali em cultura, educação, lazer, saúde, né? E ali a empresa oferece esse recurso para a ONG e a ONG consegue fazer o quê? O serviço que o governo não conseguiu, né? Por quê? Porque o governo está impossibilitado. Ele até tem um recurso financeiro, mas ele não consegue chegar, porque ele tem outros objetivos que para ele, talvez naquele momento, sejam mais prioritários. Né? E aí o governo diz o seguinte, cada vez que você conseguir uma doação, a empresa que você conseguiu o recurso, me avisa que eu vou eliminar determinados impostos dela. Olha a economia girando. Olha a economia grana, dinheiro, interagindo, respondendo a tua pergunta, a economia social. E o governo não chegou lá, mas se a empresa privada der, corta o imposto ali, ele auxilia aonde eu não consigo. Então, existe uma interação? Existe. Mas o foco ele tem que ser muito bem determinado, né? Muito bem identificado. É interessante, matou a minha pergunta, que eu ia perguntar justamente sobre foco. Matou minha pergunta, isso não vale, viu? Ufa! Vamos ver aqui, o Eduardo tem uma pergunta. Vamos lá, Edu. Vamos lá, Edu. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Foi muito interessante esse papo, que a economia social, ela também vem numa contramão para reativar o terceiro setor, né? Muito interessante, né? Edu, eu sou suspeito para dizer disso, porque minha tese do mestrado foi exatamente isso, né? Então aqui eu vou... Você combinou com o Edu, então, fala sério, vocês combinaram o tema. Eu vou usar o Edu como meu psicólogo agora. E Edu, eu vou te falar meu tema. Os investimentos privados brasileiros investidos no terceiro setor. Então, o que eu disse na minha tese? Eu peguei todas as empresas que querem fazer parte dessa economia solidária, dessa economia social, e diz assim, governo, você não chega lá, eu estou chegando lá. Então, a ideia é fazer o quê? É essa aproximação, sim, né?
a gente consegue, por exemplo, a gente pega Parelheiros aqui, Higienópolis, aonde são áreas menos favoráveis de renda, de fato, mas que as empresas privadas, elas, através do GIF, eu super sugiro depois vocês darem uma olhada, para quem tiver curiosidade, o GIF ali, através da gestão deles, do auxílio deles, eles caem de cabeça. Escolas, assistência médica, assistência odontológica, essa aproximação do terceiro setor com a economia social foi um ápice no Brasil, né? O terceiro setor ainda, aqui, ele é novo, porque a questão social, ela veio lá quando o Brasil foi descoberto, né? Ali com a Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia, ali começou uma onda, assim, né? De terceiro setor. Mas vem 100% nisso que você comentou, né? É uma aproximação entre economia social e terceiro setor? Sim, 100%. Sim. 100%, né? O que eu achei interessante, que eu vejo aqui acompanhando um pouco, eu estou procurando ver sempre o lado positivo das coisas que estão acontecendo, tá? Muito bom. O que eu vi? O terceiro setor está dando uma aula de cidadania e solidariedade. Muito bem. Aqui mesmo, dentro aqui dentro do Morumbi, vamos dizer, na Paraisópolis, agora, recentemente, eu vi, eles fizeram uma formação de brigadistas e lá para cuidar das ruas, vamos chamar lá, né? A formação foi eles darem um treinamento para terem síndicos das ruas. Olha, fantástico. O que esses síndicos fazem? Eles veem a necessidade daquela rua e levam para a central, né? Essa central já foi criada em torno. As escolas que estão paradas, eles montaram uma espécie de hospitais para pegar aquelas pessoas que estão infectadas, porém não estão graves. Elas permanecem lá porque, como ali tem uma conglomeração de gente maior por metros quadrados, então eles levam para elas ficarem um período se cuidando nesses lugares que estão próximos. E aí vem essa questão da economia também. Quem foi empregado para agir nessas situações? Os próprios moradores de lá. Olha, que legal. Olha, sensacional. Muito bom. Pegaram o campo, que fica bem no meio da favela, pegaram o campo e fizeram esse treinamento, e aí, quando foi a saíram para atuar. E, para mim, eu falei assim, olha que interessante, a pandemia, ela começou lá em cima, na classe alta, né? no pessoal que tem grana. E a preocupação veio para as pessoas que agora chega aqui no menos favorável, né? Então, o que acontece? E aí, a gente percebe que esse setor, na sua grande maioria, tudo bem que tem alguns lugares que não entenderam bem isso, mas na sua grande maioria, estão se articulando muito bem, até mais do que a gente imaginava. Muito mais. Aí vem a questão da economia. O que está passando, né? Pelo menos para mim, que eu estou vendo as coisas, está passando uma imagem assim, mas assim, mega organizada, porque eu estou pensando realmente, né, com foco, eu estou pensando naquele conglomerado menor, que é o menos favorecido e que o governo jamais vai alcançar lá, e as pessoas se articulando com os seus líderes de fato, né, que a gente sabe o quanto o terceiro setor ele vamos dizer, marginalizado, falando assim, porque tiram proveito de lá, né, próprias entidades do governo que tiram proveito e faz com que ele fique marginalizado, né? Mas, assim, o interessante de todo esse movimento, essas coisas positivas que estão ocorrendo. E me chamou a atenção, nessa parte da palestra da Nana, falando disso, me chamou a atenção dessa visualização do que está acontecendo. Eu acho que, assim, o terceiro setor nunca esteve tão próximo da nossa realidade igual agora, acompanhado com a economia social. As pessoas nós estamos mudando o nosso comportamento. A gente vê de uma forma bem grosseira, dizendo, né? É o pobre ajudando o pobre. É aquele negócio. Aqui no condomínio, esses dias eu entrei, tinha várias plaquinhas. Conforme a gente entrava até chegar no elevador, tinha várias plaquinhas. Olha, no bloco 3 tem uma senhora que precisa de auxílio. No bloco 4 tem uma...
fulano precisa. E ali você vê os moradores deixando cesta básica na porta, o outro correndo com papel higiênico de um lado, com 1 quilo de sal do outro. Veja, é o pobre ajudando o pobre, né? Então, é um novo normal. Esse é o novo normal. Mas normal. Aquela pessoa mais tímida tem uma forma de comunicação que é colocar um pano branco sobre a entrada da sua casa para poder mostrar, olha, eu estou precisando, eu não sei como falar. Muito bom, Edu. Eu achei assim muito fantástico. Bom. Muito Sensacional. Bom. Essa você não esperava, né, Tiago? Valeu. Não, né? não. Pô, essa aqui, se eu tivesse em sala de aula, eu ia tirar um selfie com ele assim, ó. Muito bom. Olha, meu Deus aí. Obrigada, Edu. Ale, fala aí. Que você... Manda sua pergunta, então, Ale. Só dar um complemento no Eduardo, porque, por incrível que pareça, eu estou assistindo essa aula porque eu vi ligação total com o terceiro setor. Meu trabalho de TCC é sobre o terceiro setor. Legal. Na verdade, também concluindo ao Eduardo e agradecer, né, porque eu estava em dúvida se eu podia fazer essa pergunta. Claro. Você foi a luz no meu caminho, entendeu? E, assim, eles estão colocando também creches, eles estão fazendo hospitais dentro das creches em Paraisópolis. Também para a pessoa que tem o Covid mais leve, né? Que tem as primeiras, tipo a febre não muito alta, tudo. E eu vi recentemente no jornal sobre isso, que várias pessoas já ficaram 15 dias dentro das creches que fizeram com a ajuda das empresas privadas, né? Que eles colocaram lá o respirador, tudo, sabe? Fizeram 3 ou 4 lugares, mas fizeram lá dentro. E assim, tá isso dentro de Paraisópolis. Então, assim, setor, isso é ótimo. Eu fico até emocionado de ouvir você, Alessandra. Arrepia, né? Por que não divulga isso? Fala sério. Nossa. E a Alessandra, deixa eu só compartilhar ainda com você. Você citou num ponto muito legal que eu ia ter falado daqui a pouquinho, mas eu acho que cabe agora. Isso está aberto, né? Então dá para falar, mas nós temos um cliente chamado Caoa, a Hyundai. E a Hyundai, ela abriu o pátio dela numa cidade aqui de São Paulo, interior de São Paulo, para fazer o hospital de campanha. Então, olha a interação. Ela tirou todos os carros dela, ela mandou tudo para o armazém, fez uma logística, tirou os automóveis e montou o hospital de campanha para atender aquela sociedade. E, bancado por ela, né? Olha aí, né? A participação da empresa privada, com a participação do governo, com foco em sociedade, economia social. Né? Então, a gente... Totalmente. Sem aquela solicitação, o que é mais gostoso... Foi assim, pelos 12 países que eu fui e estudei, eu sou patriota. Eu sou um cara patriota. A gente tá um caos, isso aqui é um caos verdadeiramente patriota. E eu tenho orgulho demais do nosso país, porque quando o bicho pega mesmo, não interessa se é concorrente ou não, você vê o Itaú e o Bradesco gastando milhões agora para auxiliar o hospital de campanha de Pacaembu. Então, nós concorrentes, até a página 1, apertou a mão. E eu acho que isso é típico do brasileiro. O que mais chamou a atenção na Hyundai, agora, foi em que momento algum o governo federal chegou e falou assim, ei, alguma empresa privada aí pode me ajudar? Negativo. Não, ele não falou nada. Dela, olha o impacto social. Iniciativa, fala assim, ei, avisa o governo federal que eu vou, já está em ação. Não é que eu vou pedir ajuda, já está em andamento. Então, acho que o impacto social realmente é esse mesmo. Não tem como fugir. Concordo, porque assim, a gente precisa da ajuda financeira, precisa tudo, mas só que a gente se vira, né? Assim, a gente está pela primeira vez numa situação de guerra, praticamente, né? E a gente sendo solidário, e assim, eu até tive a ideia, assim, gente, já que tem um monte de gente parada e quer trabalhar, vamos lá aliviar lá nos hospitais, fazer limpeza, né? Tipo, fazer um ajudando o outro, ajudando. Então, a gente quer ir para a rua. Se é para ir para a rua, não é para fazer festa, é para ajudar os hospitais. Muito bom, Ale, muito bom.
Muito... Tiago, ó, eu posso dizer que a galera tá de parabéns, né? Porque olha só, Nossa, altos comentários, hein? Fala sério. nossa, e muito pertinente, né? Eu acho que É, isso é o mais bacana. Eu costumo dizer ainda, né, para os alunos, economia não se decora, economia se entende. Quando a gente fala de economia social, a gente sente, não basta entender, né? E uma coisa que me chama muita atenção, Flávia, muita atenção, né? é, Economia social, muitas das vezes, ela tem um recurso, eu vou dizer ali, até pelo próprio distrito, da onde ali em Porto, que é para a faculdade ali em Portugal, no Porto existia um recurso específico disponível para a sociedade, né, para fazer essa ação. Mas faltava o quê? A sociedade. Ou seja, lá o problema era diferente. Eu tenho um olha, recurso, mas não tenho uma pessoa, que percebe? louco. Eu Sim, não sim. tenho os voluntários para chegar e falar assim, ei, eu vou levar a cesta básica. Diferente. Uhum. Então, olha que contraditório, né? Mas esse momento de interação, da gente ter a grana, e não que não seja importante, né? Quem vive de luz não somos nós, né? Não dá para acordar e vir para a sacada e falar, sol, estou aqui, me alimento. Não dá, né? Não. A gente precisa ali trabalhar. Mas a gente tem que ter aquela coerência que acho que principalmente agora, opa, comigo tá super ok, mas aqui do lado não tá legal. Ali não tá bem, né? Esses dias eu peguei e falei pro cara, eu peguei e falei assim, mas e aí, diminuiu aqui o ele tem nada. Isso aqui tá bombando. Eu falei, puta, que bom então, hein, cara? Ele, não. Na boa, é o impacto. Por isso que eu digo, é comportamental. E eu te falo, eu saí daquela pizza dali, eu não sei se a quarentena me deixou sensível, mas eu saí com a pizza na mão, até chegar ao condomínio, eu ia chorando. Porque o cara virou para mim, pegou e falou assim, não, aqui tá ótimo. Tiago, aqui tá perfeito. Mas eu tô muito mal, cara. Mas tá mal por quê? A empresa tá indo em vez... Todo mundo tá na contramão do processo. Você tá na contramão do processo. Uhum. Muita gente perdeu emprego, amigos meus perderam emprego, amigos meus estão internados, minha família não pode ver fulano de tal porque está na área da saúde, não sei o quê. Opa, até que momento eu estou bem? É grana? Percebe? Então, o lado social, ele vem invadindo, é uma onda, né? É uma tsunami que vem aí, a água, quando nós banho, ela percorre todo o nosso corpo, e a pandemia, ela vai deixar sequelas boas, e como toda doença, sequelas ruins, né? Mas o aprendizado com isso, de empresa, adaptação, pessoas, e entender até que momento e realmente eu estou bem, eu estar bem agora, eu preciso do outro que eu não conheço, eu preciso que ele esteja bem também. Aí vem o impacto 100% aquilo que o Edu e a Alê falou, da relação da economia social com o terceiro setor e o foco na sociedade, né? Perfeito. Nossa, matou minha pergunta. Eu ia te perguntar agora como é que é a tua visão. Matou, já me deu. Pô, Tiago, não vale. Ufa! Ó, que a professora Flávia hoje está arrancando cor, hein? Vocês devem sofrer. Mentira. Fiz um curso com ela, tô doido para fazer outro. Não vale, não vale. Agora, Tiago, independente da economia social, a gente sabe que você tem uma história de vida super puxada, não vou entrar nos detalhes, mas uma história de vida danada. E você hoje está terminando seu mestrado em Portugal. Como a É, gente está chegando no teu prazo, no teu time, qual o recado que você dá para a galera? olha, eu te falo o seguinte, né? Eu venho meio que aí de uma família pobre, cheio de sonhos aí, com muita vontade de conhecer bastante coisa. Eu costumo dizer para as pessoas que eu amo e para as pessoas que eu tenho contato, acho que a sala de aula para mim é um meio de locomoção para isso. A pergunta final, acho que sempre é única. Você quer? Essa é a pergunta. Você quer? Uhum. Sonhar é bacana, idealizar é legal, mas ainda a gente pensa que só acontece com o outro, né? Eu tive algumas oportunidades de estudar fora os últimos anos, e quando eu fui ali premiado, eu fiz uma prova lá em Boston, em Harvard, para concorrer ao mestrado em 2014,
E aí o resultado não saía, eu esqueci completamente daquilo. Em 2017, eu estava indo trabalhar, de repente eu vejo uma ligação dos Estados Unidos, pensando que era algum amigo, algum colega que estudou junto, e era da universidade dizendo, olha, você ganhou uma bolsa de 95% do mestrado, o mestrado é em economia social, e vai ser em 3 países, né? Irlanda, Polônia e Portugal. E você tá afim, quer, e eu pensando, poxa, eu tô, né, no emprego, eu trabalho no banco, tá ok, a faculdade, eu costumo que dar aula é um hobby que me traz dinheiro, né? Eu sou apaixonado por dar aula, né? Eu amo estar em sala de aula. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer agora se eu vou pedir as contas da faculdade? E a mulher pegou e falou assim, fica calmo, né? A mulher falava, take it easy, fica calmo. Você tem tempo para pensar. Eu falei, ufa, tá bom, né? Ela, amanhã eu te retorno. Eu falei, como é que é? Não, como assim, né? 24 horas ali. E aí ela pegou e falou assim, não, amanhã eu te retorno, eu preciso saber se isso vai para frente ou não. E ali eu assumi a proposta, fui, e eu te falo que o mestrado fora foi, tem esse mesmo mestrado que eu fiz em Economia Social, tem aqui na PUC também, né? Eu comparei ali a grade de uma universidade com a outra. Eu te falo que eu tive experiências, assim, surreais, né? Eu sempre gostei muito de falar nas minhas aulas de economia dos campos de concentração, né? Na Segunda Guerra Mundial, financiou aquilo tudo. E quando eu me vi dentro de Birkenau, dentro de Auschwitz, quando eu entrei na câmara de gás ali, passei ali pelos hospitais, né, do S1 e a vala onde eram mortas só crianças até determinada idade, depois o outro bloco, mulher grávida. E quando eu fui fazer isso, eu acho que o maior impacto, Flávio, o maior impacto do meu mestrado fora, e eu vou te explicar aí para você entender o porquê Polônia, porquê Auschwitz e Birkenau. Eu acho que isso é a educação, né? A educação. Tem uma frase que eu gosto muito do Einstein, que é uma mente com conhecimento jamais retorna ao tamanho original, né? Quando ela se abre, né? Ela não volta. Jamais retorna. E eu lembro que eu estava escrevendo, eu escrevi um parágrafo na dissertação, lá na tese do mestrado, e entreguei para a professora. Eu falei, professora, o projeto está aqui. Aí ela pegou, ela lia o projeto e ficava assim, e olhando, de repente ela pegou um papel azul lá, começou a escrever, e ela pegou e falou assim, você falou, as palavras dela, né, eu acho que a professora marcou muito minha vida acadêmica, enquanto mestrando, ela disse assim, Tiago, eu acho que você até consegue escrever bem, mas você tem um problema, você está escrevendo o que você sabe, eu preciso que você escreva o que você sente. Você colocou aqui os campos de ação, então você vai ficar 6 meses na Polônia. E foi quando ela me mandou para a Polônia. Aí eu falei, não, tira o parágrafo, então. Vai me mandar, pelo amor de Deus. Nossa. Eu fiquei apavorado com aquilo. E aí, assim, né, fiz o processo do Erasmo, ela foi uma semana antes para Cracóvia, para a Polônia, preparou meu roteiro de 6 meses, ela falou, olha, eu quero ir nesse museu, nesse. Aí eu fui para a fábrica de Schindler, fui para Auschwitz, fui para Birkenau, fui para Varsóvia. Então, conheci, e ali o impacto é diferente do nosso aqui, é aquele negócio, a professora identificou que eu tinha aquela necessidade de escrever, mas ela queria o sentimento dentro da questão. E aí eu falo para você que quando eu voltei para Portugal, ela pegou e falou assim, agora você escreveu o que você sente. Então tem a emoção dentro da sua tese. Então acho que esse impacto de estudar fora esses últimos anos aí, não a questão de título, né, do mestre, mas a questão de entender um pouquinho sobre a cultura do outro, né, referente à educação, como que é levado, né, de língua, idioma, tudo isso eu acho que vai criar um desafio para nós, né? E é aquele negócio, né, Flavinha? Igual você conhece um pouquinho da minha história também, sabe, um pouco aí dos acontecidos, mas a gente criar um caminho, criar oportunidade. Eu acho que é muito ao encontro do que o Edu falou, é tirar a coisa boa da coisa ruim, né? O que eu mais tenho escutado e que eu acredito é que isso vai passar.
como tudo na nossa vida, né? Tanto eu, quanto a professora Flávia, e quanto os outros 16 aí que estão online com a gente, já tivemos aí os nossos momentos de fases boas. Muita fase boa nós tivemos, e elas passaram, assim como as ruins. Então, fase boa ou ruim, elas passam, né? Eu acho que esse é o maior desafio nosso, esse tempo aí. Esse tempo, ele vai passar, nada é eterno, né? Tudo é uma fase, como fase, isso passa. Mas foi uma experiência bastante bacana, ansioso aí agora, né, pelos próximos desafios acadêmicos, estou pensando já em doutorado e tal, mas estou indo com calma, me recuperando do mestrado ainda. Porque é um desgaste, né? Nós estamos com 33 alunos online agora, Tiago. 33, legal, vi dizer. 33. Eu vou perguntar, eu sei que o seu horário você vai ter que dar aula agora, Não, vamos então, lá. é mesmo? Vamos. Muito bem, você pode seguir? Dá para ter umas 19h05, eu consigo segurar. Eu começo lá às 19h10. É sair de um link e entrar em outro. Essa é a vantagem, né? Tiago, você viu o que a Heineken fez? A Heineken está fazendo o seguinte, ela está bancando, a pessoa vai lá e compra a cerveja que ela não vai consumir agora, a Heineken vai lá e dá o mesmo valor, ela vai lá e banca. Eu Você vi classificaria isso como parte da economia social? também, eu vi esse processo, mas só com a Budweiser, né? Uma outra marca, da Heineken, eu acabei de saber. Olha, eu acho que a questão dela bancar esse processo não é nem tanto uma questão de economia social, né? É mostrar para o bar que compra a cerveja dela que ela é parceira, né? Então, a economia social ali seria muito mais nós comprando, né? Ela está fazendo a ação, né? Ela está fazendo a ação de parceria com o famoso boteco que a gente chama aqui, né? Aqui no Brasil nós temos algo semelhante também. Então, aquele associado do boteco. Agora, essa ação, ela passa a ser uma economia social num ponto mais técnico, quando eu e você compramos. Nós vamos fazer a economia social, não é ela que está fazendo, né? Esse ponto de partida tem que ser nosso. Essa análise de falar, quer saber? Não dá para deixar de ir no boteco, não. Eu vou comprar isso. Então, esse cenário, ele é interpretativo nosso. A ação é dela, né? Mas quem vai fazer a economia social nesse momento, pensando no empresário lá, somos nós. Então, tem mais a ver com aquela figurinha que circulou, um vídeo que circulou na internet, dizendo assim, compre produtos brasileiros, compre ali do seu Zezinho lá da esquina, porque esse sim precisa. Exato. Eu nunca vi o brasileiro pensando nisso, eu achei sensacional, porque compre produto brasileiro, compre do Zezinho da esquina, da vendinha, é esse cara que precisa. Compre do pequeno produtor. Flavinha, me chamou muito a atenção. Até esses dias eu tava brincando numa sala, numa turma de ADM, que eu gosto muito dessa turma, e eu falo que tem um supermercado aqui de perto de casa, um mercadinho de bairro, que chama o Mercadinho da Beth, né? Pô, você vai, o dia que você estiver depressivo, se você vai no Mercadinho da Beth, você sai lá igual Jiraya, né? Nossa, Jiraya, né? Mas tudo bem, não vamos falar de idade. Mas você sai dali dando pirueta, né? Porque você entra ali no Mercadinho da Beth, cabisbaixo, né? Triste, só não vou baixar mais aqui para não aparecer minha calvície, mas você chega ali triste. E ela, assim que você entra no mercado, você escuta ela falar: Oi, mozão, tudo bem, mo? Você sai dali, que se você não se controlar, daqui a pouco você tá no WhatsApp dela, né? Porque ela tem essa interação. Então, toda a sociedade aqui em volta no bairro procura ir ali pelo ambiente que ela oferece para a gente. Aí o que me chamou a atenção é que grandes empresas, por exemplo, eu moro praticamente tem na rua do Carrefour, na rua do Açaí, e tá umas plaquinhas assim, caso podemos não ter aqui o que você quer. O Mercadinho da Beth tem. Olha o grande falando, vai no pequeno, vai no pequeno. Ah, que legal! Olha a economia social, né? Olha o grande dizendo assim, ei, se não tiver aqui,
vai lá. Lá vai ter. Para quê? Para que ela continue ali abastecendo. Então, já envolve uma questão de simpatia dela, de interação, mas percebe que é concorrência ao negócio. A concorrência deixou de falar, ei, não vai lá, vem aqui, eu sou grande, ela é pequena, eu sou mais, ela é menos. Agora, divide. Inverteu. Opa, vem aqui, mas caso você precise de ser mais ágil, mais rápido, vai lá no mercadinho da Bet. Então, a gente percebe. Isso é legal. Legal. Essa interação ela é importante. Bacana isso, hein? Muito bem. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para o Thiago? Aqui a gente tem o pessoal de contábeis e ADM na sua maior parte. Temos o César Rampani como professor, o César Rampani deve estar aqui, e o César da pós-graduação também. Mais alguém tem alguma... Os César são coordenadores, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver, porque não dá para responder em 4 minutos, porque senão engrene e aí eu vou te atrapalhar no que você tem que fazer na outra faculdade. E aí você não vem mais falar comigo, então não pode. Seu convite é especial, você é louco. Thiago, olha, eu quero muito, mas muito te agradecer de coração, porque eu sei que você fez aí das tripas coração para chegar no horário. Veio que nem o Jiraya, né? Não vamos entregar o ouro, mas você chegou que nem o Jiraya para conseguir cumprir, então super obrigado. Falar de economia social, eu acho que tem tudo a ver com o momento, porque o ser humano está tomando uma sacudida de humanidade, de conscientização, que eu acho que tem tudo a ver com a economia social. Muito. Então, eu quero te agradecer de coração, muito obrigado pelo seu tempo, agradecer em nome dos alunos, em nome da faculdade, e pedir para você um recado para essa galera. Você é aluno, você também tem aluno, nós temos alunos, então claro, um recado para essa galera para a gente poder fechar. Legal. Olha, antes do recado, eu quero agradecer mais uma vez, viu, Flávio? O seu convite. Eu sou suspeito para falar de você, eu sou seu fã. Conheço há uns anos atrás, aí, marcante como aluno, fui fazer aquele curso e trago bastante coisas comigo até hoje. Agradeço a Anguera aí, os professores, coordenadores presentes, e principalmente os alunos aí, né? Se habilitaram aí, falaram, não, vou entrar lá, vamos escutar o que aquele maluco tem para falar, né? E fazer todo esse cenário. Acho que o meu recado final para vocês é desistir nunca, persistir sempre, sonho está aí para ser realizado. Acredite em você, essa fase ela vai passar, está acabando, e breve, quem sabe a gente não se encontra em algum lugar, em algum evento, em qualquer coisa, para a gente poder dar um abraço e falar sobre os impactos positivos que a pandemia nos deixou aí, conforme o Eduardo nos disse. Prazer imenso. Patrícia está aí, pode falar, vamos lá. Exato. Fala lá. Patrícia? A Paty travou? Então, não sei, vamos ver. Paty? Patrícia? Não, acho que não. Então, galera, mais alguém? Não tem o nosso tempo realmente agora, ele fica curtindo, então... Galera, vamos abrir o microfone e dar uma salva de palmas para o Thiago, por favor. O que vocês acham? Ele merece? Que legal! Essa eu não tinha recebido ainda. O vídeo também! Valeu! Obrigado, hein? É o que a gente pode fazer, né? De aproximação. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Saudade, Thiago. Thiago, umas fiéis, hein? Pode deixar. Olha só, Thiago, você fazendo sucesso aqui, hein?